E galerinha da Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem. Professor Léo na área, mais uma vez de muito bom grado. Não se esqueça de se inscrever logo no canal e deixar aquele like qualificado. E de compartilhar a paradinha com todo mundo que vai se dar muito bem no Enem, obtendo um excelente resultado. Bem, hoje nós vamos falar de Cobra Kai, essa série aí que tem feito muito sucesso na Netflix nos últimos meses, que tem mexido com a nostalgia da galera das antigas, como eu, aquele tiozão que curtiu ali os anos 80, Karate Kid, mais especificamente os três filmes, Karate Kid 1 de 84, o 2 de 86 e o 3 de 89. E também uma galerinha que tem conhecido a série agora pela Netflix, aí, a geração de vocês e tal. E a série realmente é muito legal. E nós vamos falar sobre alguns conceitos sociológicos que têm a ver com a série e que você pode utilizar principalmente na sua redação. Tudo bem? Vamos falar mais especificamente, embasando na nossa matriz de referência. Eu sempre dou essa dica. E se você quiser ver dicas aqui no canal, entre lá no nosso vídeo, as 6 joias do infinito do Enem, que são dicas imprescindíveis aí para você fazer uma excelente prova. Olha só, nós vamos falar da competência de área 1, que é a competência que fala acerca dos elementos concernentes ao conceito de cultura, e vamos falar também sobre a nossa boa e velha competência de área 4, que é a competência que fala de transformações técnicas e tecnológicas, beleza? Vamos falar sobre alguns conceitos. Primeiramente, vamos falar sobre o conceito de indústria cultural, vamos falar sobre o conceito de comodificação, vamos falar sobre o conceito de ética e moral e sobre o conceito de retrotopia, beleza? Então vamos lá, sem perder tempo. Saca só, indústria cultural é um conceito que já apareceu 4 vezes na prova do Enem, tá bom? É um conceito que faz uma ponte interdisciplinar muito legal com a filosofia, porque é um conceito que foi cunhado por filósofos, né, da segunda geração da escola de Frankfurt, lá na Alemanha, no início do século XX, e esse conceito é de Theodor Adorno e de Max Horkheimer, tá bom? E aqui a gente já começa a perceber que Cobra Kai tem feito muito sucesso de visualizações na Netflix nesses últimos meses aí, e que ele pode ser tido como um elemento da indústria cultural. Porque o que é a indústria cultural? Ela consiste basicamente quando você pega os elementos da produção cultural e transforma em mercadoria. Tá? E nesse contexto, a cultura ela é produzida em série, não por acaso estamos falando de uma série, como um produto que é padronizado e que é consumido. Esse quadro deixa até, esse esqueminha fica até mais claro aqui. Temos a indústria, temos elementos da cultura, temos os elementos da propaganda, né? O item 3 aí, vemos aí um garoto sendo bombardeado aí pela propaganda, o papel do marketing, o cybermarketing. Embaixo, descendo, fazendo a curva aí, temos as grandes empresas, no caso a Netflix, temos os consumidores, vivemos numa sociedade líquida de consumidores, segundo Zygmunt Bauman, e por último temos lucro, e aí o lucro vai fazer gerar mais e mais e mais. Você já reparou que tem algumas séries que a gente curte bastante e que de repente são canceladas? 70 a 80% das vezes o cancelamento é devido à baixa audiência. Não tem um retorno financeiro, não vai ter uma continuidade artística. Isso acontece com franquias de filmes também. Muitas vezes rola aquele filme ali que tu achou legal, tu pensa, pô, vai vir o 2, o 3 e não vem. Se não tiver grana, não vem os demais. E aí a gente entra na questão da Netflix em si. Não sei se você sabe, mas Cobra Kai foi uma série que iniciou há 2 anos atrás no sistema de streaming do YouTube, o YouTube Premium. E ela teve as 2 temporadas lá, essas que estão na Netflix, a terceira já está pronta também, para o ano que vem. Só que pouca gente viu
essa série. Eu cheguei a ver a primeira temporada lá, só que pouca gente viu. Por quê? Porque a Netflix tem um apelo muito maior, tem uma amplitude muito maior. E falando de Netflix, que está dentro da indústria cultural, claramente, a gente vai falar do nosso segundo conceito, que é o conceito de comodificação, que pode ser utilizado em várias temáticas da redação. Rimou agora e de boa não era a intenção. E para falar desse conceito, a gente vai falar um pouquinho aqui. Ele está contido nesse livro excelente do grande Zygmunt Bauman, né? Super recomendo para você construir argumentações bem legais, tá? E nesse livro ele diz que a gente vive numa sociedade de consumo. Dentro da vida líquida, a gente vive numa sociedade de consumo. Ou seja, ele faz até uma diferenciação no livro entre consumismo, entre consumo e consumismo. Ele diz que consumo é aquilo que você consome, né, adquire, logicamente, por necessidade para sobrevivência. E consumismo é quando você obtém coisas que não estão diretamente relacionadas com a sua sobrevivência básica, ali, precípua. Tá? Então ele vai dizer aí também, como você pode ver, que a síndrome consumista consiste, antes de tudo, na negação enfática da virtude da procrastinação e da adequação e a conveniência de retardar a satisfação. Então, esse consumismo ele tende a ser rápido, né? A gente quer logo, a gente quer ter esses itens de consumo. E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante, que eu faço um paralelo com vocês aqui. Quantas pessoas ainda vão em videolocadoras? Eu cresci em videolocadora, eu adorava ir às videolocadoras. Quantas pessoas fazem coleções ainda de DVD ou fita de vídeo em casa? E quantas pessoas assistem filmes e séries por sistemas de streaming? Seja Netflix, seja Amazon Prime, seja, enfim, Hulu, né, onde passa O Conto da Aia, que é uma série excelente também e tal. Então, tipo assim, nós vivemos, ele vai dizer que na nossa sociedade de consumo, você prefere o consumo do que o item em si. E isso pode ser aplicado para várias outras esferas aí da nossa vida, tipo a questão do Uber, né, a questão do Uber Eats e tal. Tipo assim, muitas vezes as pessoas elas preferem ali pegar o aplicativo, né, o carro por aplicativo para ir para determinado local, do que, né, gastar gasolina, enfim, tudo mais. Então, isso é a comodificação. As relações sociais tornam uma sociedade de consumistas e esse consumo faz parte do consumo líquido. Eu prefiro ter música. A maioria da galera hoje escuta música pelo Spotify e outros sistemas aí de streaming musical do que comprar um disco, do que comprar um CD. Então, esse conceito tem tudo a ver com a série e pode ser utilizado em algumas temáticas da redação. Outro conceito que eu achei muito interessante assistindo a série é um choque de gerações que tem lá e que mostra como cada sociedade tem as suas concepções de moral. Tá? E aqui a gente trabalha rapidinho, são conceitos da filosofia, mas elas cabem muito bem aqui dentro dessa abordagem interdisciplinar do Enem. Você tem as palavrinhas ética e moral. Tá? Moral, que o Durkheim chama na sociologia de consciência coletiva, é aquele conjunto de costumes, hábitos, comportamentos dos seres humanos e as regras de comportamento adotadas pelas comunidades. Tá? Então, ela é normativa, ela não reflete acerca de si mesmo. Você nasce numa sociedade e você acaba reproduzindo, porque você é educado pelas instituições, você acaba apreendendo e repassando e partilhando e jogando aquela parada adiante. Já a ética, ela é reflexiva, ela é a reflexão filosófica sobre a moral. Tá? Ela vai te fazer questionar se os comportamentos morais são realmente válidos, né? São corretos. E aí entra uma coisa, que é a relação dentro da série que o personagem do Johnny, que é o protagonista, né, que é o William Zabka, que
que é o Johnny Lawrence, lá dos filmes originais, que teve a treta com o Daniel LaRusso. Tem principalmente com o Daniel e com a Aisha, que é interpretada pela Nicole Brown, que é uma ótima atriz. Algumas coisas que ele fala e os alunos aí dele, né, o Miguel e a Aisha, por exemplo, dizem: pô, professor, mas isso não é uma coisa meio chata de se dizer hoje em dia? Porque a moral muda. A moral, ela é algo que vai se tornando dinâmica com o transcorrer da vida em sociedade. E quem pensa a respeito da moral é a ética. Então, certos comentários, certas brincadeirinhas, né, certas coisas que faziam sentido ou eram engraçados lá nos anos 80, quando os filmes originais foram lançados, hoje em dia já não colam muito bem. Então, essa reflexão constante é muito interessante, que gera esse choque de gerações. Então, aí o conceito de ética e moral é muito interessante dentro dessa concepção aí da construção do roteiro e da narrativa de Cobra Kai. É um dos elementos que eu achei mais legais, assim, eles dando esses toques para ele, né? Pô, pessoal, olha, isso aí não pega bem mais, isso aí não é legal e tal. E ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo, ele vai assimilando esses valores, porque, como diz Norberto Bobbio, nós somos seres socioculturais. Então a gente vai aprendendo. Então é legal você fazer o seu mapa mental sobre ética e moral. Na série clássica, o Sr. Miyagi, né, o saudoso Pat Morita aí, que interpretou o Sr. Miyagi na trilogia original, ele sempre trabalhou muito bem essas questões com o Daniel LaRusso, né? Outros conceitos que a série trabalha muito bem é a questão do bullying e do cyberbullying, que poderia muito bem ser tema de redação do Enem, né? Por que não? Seria um tema muito interessante para ser utilizado aí numa redação do Enem, né? Essa violência, esse tipo de que é muito comum, principalmente em ambientes escolares, né? Então a série trabalha muito legal esses aspectos aí do bullying e do cyberbullying. Inclusive tem um sociólogo que é o Robert Weiss. Ele tem um trabalho muito interessante sobre o cyberbullying e também sobre a solidão virtual, né? Como que às vezes as pessoas, né, para fazer parte de determinado grupo, elas acabam adotando determinados tipos de comportamento e acabam não sendo muito legais, né? E aí dentro da série, o Falcão, aí, que é esse personagem que tem uma guinada, não vou dar spoilers aqui, fiquem tranquilos, sofre muito bullying e cyberbullying. Então é legal quando você vai assistindo, você vai identificar essas situações. E o nosso último conceito é o conceito de retrotopia. E esse conceito é na minha opinião, um dos aspectos que fez a série pegar muito, principalmente para a galera dos anos 80, como eu, galera, né, os tiozões aí de plantão, que viram na série um retrato, aí uma imagem muito positiva aí do seu passado. E retrotopia é o título do último livro que o Bauman escreveu em vida, né? Ele morreu em 2017, o livro foi lançado no início de 2017, e essa retrotopia seria um desejo de uma volta a um passado estável, né? É um retorno a um lugar que você já conhece. Aquele lugar quentinho do passado, onde as coisas são firmes, são sólidas, onde você sempre tem aquela impressão de que você era mais feliz ou de que foi mais feliz, mesmo que você não tenha sido. Ele utiliza muito, inclusive dentro do livro, ele faz uma citação lá ao Walter Benjamin, né, que fala lá da face do anjo da história, que está voltado para o passado, porque o futuro é incerto, é tempestade. Ele faz muito a correlação com o aspecto político. Ele fala sobre a crise do conceito de Estado-nação, né, da Europa. Inclusive você pode até utilizar como um contexto lá para o Brexit na Inglaterra, né? Algumas pessoas que defendem, tipo no Brasil, né, uma galera que acha que a ditadura militar foi legal, na ditadura civil militar, as pessoas sempre querem voltar para
um lugar do passado onde tudo era mais estável, segundo o seu próprio ponto de vista. E a gente observa que os anos 80, principalmente, é uma era onde você tem uma certa glorificação, né? Que todas, né, várias séries e filmes, a gente tem, por exemplo, Stranger Things também, que é uma série que tem várias referências ali dos anos 80 e tal. Então a gente pode utilizar na seara cultural também esse conceito de retrotopia. Recomendo que vocês deem uma olhadinha aí nesse conceito. Muito obrigado pela atenção, de coração. Continue sempre conosco na Central do Enem, porque você sabe que você já é um vencedor e a sua vitória brevemente já vem.